Existe uma região na Rússia chamada de Chelyabinsk, e dentro dessa região de Chelyabinsk existe o que é considerado o local mais radioativo do mundo. Vamos tentar entender como que esse local se tornou tão radioativo assim, e vamos tentar entender também como que a radioatividade desse local vai continuar existindo mesmo depois que a humanidade já não existir no planeta Terra. O local que eu estou falando é chamado de Lago Karachay. Esse Lago Karachay fica dentro dessa região de Chelyabinsk, que fica na Rússia. Vamos tentar entender como que isso aconteceu. Se você puder curtir esse vídeo, por favor, você vai estar ajudando com que esse vídeo vá para mais pessoas em língua portuguesa. Não só aqui no Brasil, em outros países que também assistem vídeos em língua portuguesa. Ah, Denis, e se eu quiser ser o seu aluno? Você pode vir aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, ali vai ter um link. Clica nesse link e vai abrir essa outra telinha aí para você. Ali eu tenho alguns cursos, olha só. Radiação e radioatividade para quem não sabe nada. Outro curso, astronomia para quem não sabe nada. Física para quem detesta física. Matemática para quem detesta matemática. Matemática para concurso público, pré-cálculo e cálculo para quem detesta cálculo. Então, uma gama de cursos que você pode fazer e pode ser o meu aluno. Mais barato que uma pizza, você paga uma vez só. Vamos tentar entender o contexto. A gente falou da Rússia. Só que a Rússia, antigamente, era parte da União Soviética. Lembra? A antiga União Soviética. Vamos lembrar da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, você tinha uma briga entre os países do eixo e os países aliados. Quais eram os países do eixo? Vamos ver se eu lembro. Era a Alemanha, a Itália e o Japão. E os países aliados eram quem? Estados Unidos, União Soviética, França e Reino Unido. Então esses países duelavam. Quando os aliados ganharam a Segunda Guerra, o mundo se dividiu. Veja que a União Soviética e os Estados Unidos aqui eram aliados. Quando acabou a guerra, eles viraram inimigos e começou um processo chamado de Guerra Fria. Por que eu estou explicando isso? Porque esse local, o Lago Karachay, é um fruto da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Quando começou a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a União Soviética queriam mostrar poder para o mundo. E como que você criava poder no mundo? Criando armas nucleares. Eu trouxe aqui um gráfico para você que mostra desde os anos 50 até 2010 a quantidade de ogivas nucleares que cada um desses países tinha. Bom, vamos focar ali no período de 1950 até mais ou menos 1990, que foi quando durou a Guerra Fria efetivamente. Veja que o azul é os Estados Unidos e o vermelho ali meio rosa é a União Soviética. Veja que os Estados Unidos chegou num ápice de 30 mil ogivas nucleares, enquanto a União Soviética chegou num ápice de aproximadamente 40 mil ogivas nucleares. Por que tem essa diferença? Bom, porque a União Soviética tinha mais ogivas, só que ela também trabalhava com ogivas baseadas em plutônio. Bom, o plutônio é mais fácil de você fazer e de você criar uma arma nuclear efetivamente. Por que é o plutônio? Bom, o plutônio é esse elemento químico que eu estou mostrando aí na tela para você, que tem um 94 ali na parte de cima. O que significa esse 94? Significa que o plutônio tem 94 prótons no núcleo. Procure em algum local lá na tabela periódica, no teu livro de química, você vai encontrar o plutônio 94 prótons no núcleo. E ele era usado em grande quantidade nas ogivas nucleares da antiga União Soviética. Veja que a região que é a mais contaminada do mundo, mais radioativa, está dentro do que era a antiga União Soviética. Então tem alguma coisa a ver com esse plutônio efetivamente. Bom, para produzir essas armas nucleares, a antiga União Soviética criou um complexo industrial chamado de Mayak. Aí no mapa você vê a região onde ficava esse complexo industrial. E tem essa foto muito tosca aí que eu trouxe para você. Ah, Denis, por que você não conseguiu uma foto melhor do complexo de Mayak? É porque esse complexo industrial, onde eram produzidas as ogivas nucleares da antiga União Soviética, ficou escondido do mundo por quase 40 anos. Somente depois do fim da União Soviética é que a gente descobriu que esse local realmente existia. Então, por isso que a gente tem fotos tão ruins. Bom, vamos recapitular aqui. Bom, tem um local chamado Chelyabinsk. Dentro desse local tem um lago chamado Karachay, que é o local mais radioativo do mundo. Por que ele se tornou radioativo? Estamos tentando entender. Mas ele começou quando essa radioatividade dele? Bom,
Teve a Segunda Guerra Mundial, virou Guerra Fria, os países queriam demonstrar poder e começaram a criar muitas armas nucleares. Para produzir tantas armas nucleares assim, a União Soviética criou esse espaço chamado Complexo de Mayak. Curiosamente, o Lago Karachay fica perto desse Complexo de Mayak aí. Bom, o que acontece na produção que você tem para gerar o plutônio? Para você gerar o plutônio, você precisa de uma série de decaimentos radioativos. E aí você gera o plutônio que vai colocar na tua ogiva nuclear lá que vai explodir. Beleza. Tudo isso começa com o urânio-238. O urânio-238 ele vai sofrer um processo de fissão nuclear, a gente vai quebrar o núcleo dele. Nesse processo de fissão nuclear, ele se transforma em urânio-239. Aí o que acontece? Nesse processo, ele vai gerar lixos radioativos, que ali eu trouxe o iodo-131, o césio-137 e o estrôncio-90. Esses elementos, produtos da fissão nuclear, vão ser gerados de alguma forma ou de outra. Não tem como você impedir que eles sejam gerados. Eles vão existir no processo de fissão nuclear. Depois que você se transformou em urânio-239, esse urânio-239 vai decair radioativamente em netúnio-239. E nesse processo vai gerar também cobalto-60 e níquel-63, que também são radioativos. Desse processo do netúnio-239, vai ter mais um decaimento radioativo, que agora sim vai virar o plutônio-239. E aí você pega esse plutônio e coloca na tua bomba nuclear. Só que veja, a partir do plutônio-239, para criar ele, você teve todo aquele lixo radioativo que está ali na terceira coluna ali daquela tabelinha. Você teve o iodo, o césio, o estrôncio, o cobalto, o níquel, o plutônio-241 e o americio-241. Todos esses são elementos radioativos. Pera aí. Tá, então isso daí é o lixo que sobrava lá na usina de Mayak. Exatamente. E todos esses daí têm uma coisa que nós chamamos de tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que leva para que metade de uma amostra ali decaia radioativamente. Por exemplo, o césio-137. Imagina que a gente tem 1 kg de césio-137 aqui, tá vendo? Ó? O saquinho com césio-137. O que é a meia-vida do césio-137? É de aproximadamente 30 anos. Significa que se eu voltar aqui com esse saquinho daqui 30 anos, metade desse césio vai ter decaído para um outro elemento químico. Mais 30 anos, metade da metade vai decair. Mais 30 anos, metade da metade da metade. Metade da metade, cada 30 anos, metade da metade da metade vai decaindo. Ou seja, esse decaimento radioativo é muito lento. Por isso que elementos desse tipo iodo, césio, estrôncio, demoram milênios para se decompor totalmente, porque tem o processo de decaimento radioativo a cada período de tempo. E é por isso que eles continuam sendo radioativos por milhares de anos. Beleza, entendemos então que o plutônio, para ser criado, gera um monte de lixo radioativo. Exatamente. A pergunta que fica é, o que os caras faziam com esse lixo radioativo que sobrava da produção de plutônio, que esse plutônio eles iam colocar na bomba? Bom, no mundo normal, o que a gente faz hoje em dia, a gente pega esse lixo radioativo e coloca dentro de barris, ou enterra esse lixo em algum local, joga em algum local, mas existe uma regulamentação mundial para controle de lixo nuclear. Você não tem como desligar a radiação desses elementos. Então você tem que proteger eles, tem que colocar dentro de algum local, enterrar e deixar lá. Esperar que ele sofra todos os decaimentos de meia-vida que ele precisa. Só que na antiga União Soviética, os caras não faziam isso. Eles pensaram assim, tem um lago ali, um lago chamado Karachay. Vamos pegar esse lixo radioativo e vamos jogar ali como se ninguém fosse ver, como se não houvesse amanhã. E os caras pegaram todo esse lixo radioativo que foi gerado para a criação do plutônio, que ia ser usado nas bombas atômicas, e jogou direto no Lago Karachay e dane-se. De 1951 até 1953, só 2 anos, os caras jogaram todo esse material radioativo lá. O lago era muito grande, não tinha problema nenhum, o material radioativo ia lá para o fundo e beleza. Só que eles esqueciam que esse lago não ia ficar ali para sempre. Então,
Esse lago se tornou o mais radioativo do mundo porque ele recebeu material radioativo despejado direto da usina de Mayak durante 2 anos na antiga União Soviética. E ele se tornou o local mais radioativo do mundo porque nada foi feito para proteger ele. E os caras esqueceram também que a Terra passa de vez em quando por uns ciclos de seca. E o que aconteceria então quando esse lago secasse? Aconteceu isso na década de 70 e na década de 90 com esse lago. Quando você secou o lago por alguma mudança ambiental, o que aconteceu? O lodo do fundo secou. E o que acontece? Lá nesse lodo você tinha o lixo radioativo que saiu lá do resto das bombas nucleares que foram produzidas na usina de Mayak. Essa radiação continua lá, igual eu falei para você, vai durar milhares de anos por causa do tempo de meia-vida que leva para esses elementos se decompor totalmente. E aí o que acontece? Esse material virou um pó junto com o lodo ali do fundo, bateu um vento, esse vento levou radiação para boa parte da Europa. Então veja a cagada que os caras fizeram lá nos anos 50 jogando esse lixo radioativo direto nesse lago Karachay. Uma coisa muito interessante de como o contexto de guerra virou a Guerra Fria, que tem conexão com a física, que tem conexão com a coisa ambiental, que tem conexão com o futuro da humanidade. Porque não tem como você desligar a radiação. A radiação e a radioatividade continuam existindo mesmo que você não queira, até que sofra todos os processos de decaimento de meia-vida efetivamente. Curta esse vídeo para ajudar teu professor aqui e acessa o primeiro link aqui, no primeiro comentário fixado, os meus cursos ali, radiação, astronomia, física, matemática, cálculo, concurso, pré-cálculo e etc. Beleza? Valeu, muito obrigado e tchau. Não se contamine com plutônio.